Olá! Começa agora a quinta edição do Tela 1. Este ano, as transmissões estão acontecendo pelo Facebook da Rede Teia e Jornalismo UP. Aproveite este momento para curtir nossa página e compartilhar o Tela 1 de hoje. Eu sou Ana Zampier e na edição de hoje você vai ver o patrimônio milionário declarado pelos candidatos à Prefeitura de Curitiba. O patrimônio dos candidatos que vão concorrer à Prefeitura de Curitiba vai de 0 a mais de 13 milhões de reais. As expectativas de quem vai votar pela primeira vez e como ter um voto consciente. Para os jovens que irão votar pela primeira vez, o diálogo é uma das formas de se sentirem mais seguros na hora de votar. As principais diferenças entre votos nulos e votos brancos. Este mito de que o voto nulo e o voto em branco vão para o candidato mais votado é porque até 1997 era assim que funcionava. O que candidatos podem ou não fazer em suas redes sociais durante o período eleitoral. Mas infelizmente, com a pandemia, a eleição de 2020 está um tanto quanto diferente, e as redes sociais se tornaram o meio mais fácil de alcançar um número grande de eleitores. Mas como candidato, quais são as regras quando o assunto é campanha nas mídias sociais? Tudo isso você confere a partir de agora no Tela 1. Já se perguntou qual o patrimônio dos candidatos nas eleições do Paraná? Saiba onde se informar com a reportagem de Vinícius Silvestrini. Para quem concorre a algum cargo eletivo, é obrigatório apresentar para a Justiça Eleitoral a declaração de patrimônio. O patrimônio dos candidatos que vão concorrer à Prefeitura de Curitiba vai de 0 a mais de 13 milhões de reais. Dos candidatos que concorrem ao pleito, 4 têm mais de 1 milhão em bens declarados. Entre os candidatos a vice-prefeito, 4 alegaram não possuir bens ou valores a declarar. 2 candidatos possuem patrimônio superior a 1 milhão de reais, sendo que o candidato que mais possui patrimônio financeiro declarado tem pouco mais de 2 milhões e 900 mil em bens, aplicações financeiras e crédito em bancos. Para consultar a lista detalhada com todos os valores e bens que os candidatos declararam à Justiça Eleitoral, é só acessar o site www.divulgacandecontas.tse.jus.br. O Divulga Candidaturas e Contas Eleitorais é o sistema responsável por divulgar todas as contas e candidaturas no pleito de 2020. E você, vai votar pela primeira vez? Ou vota, mas não sabe como fiscalizar seu candidato ou candidata? Então fique de olho nas dicas da próxima reportagem. Em 2020, mais de 147 milhões de pessoas irão votar nas eleições municipais. E muitos desses eleitores estarão votando pela primeira vez. Da juventude, 19 milhões são votos obrigatórios e mais de 1 milhão votos facultativos, de jovens entre 16 e 17 anos. Vou ter a minha primeira experiência votando em uma eleição. Eu moro em Curitiba e acredito que essa cidade também será minha responsabilidade. Então, também é o meu dever lutar para que ela se torne um lugar cada vez melhor. As minhas expectativas estão bem altas, porque pela primeira vez eu vou poder participar efetivamente dos processos de construção dela. Uma parcela da juventude se sente despreparada na hora de votar pela primeira vez. O Meu, Seu, Nosso Voto é um projeto que promove diálogo sobre o voto responsável, principalmente com os jovens. Então, o voto responsável, nosso chamamento para o voto responsável é para que as pessoas pensem que, ainda que o voto seja um ato e um direito individual, ele tem impactos coletivos. E esses impactos coletivos, eles podem ser impactos muito positivos a partir do nosso voto responsável. Eu sempre acreditei que as pessoas podem sim mudar a sociedade. E, principalmente, acredito que através do voto consciente
essa mudança pode estar mais perto do que a gente imagina. Para os jovens que irão votar pela primeira vez, o diálogo é uma das formas de se sentirem mais seguros na hora de votar. O diálogo, ele pode ser entendido como uma metodologia que traz para o micro questões que são do macro. Então, por vezes, questões que são difíceis de serem entendidas ou muito polêmicas, ou que eu não consigo perceber qual é a conexão que ela tem com o meu cotidiano, quando eu trago essas questões do macro para um universo do micro, no diálogo, eu consigo perceber as conexões mais diretas que determinadas pautas, políticas públicas, têm com o meu cotidiano, com a minha própria vida, com a comunidade em que eu estou inserida. As redes sociais também estão sendo local para a busca de informações e maior responsabilidade com as escolhas. Eu estou buscando saber mais sobre os candidatos, principalmente nas redes sociais, para saber o andamento da campanha deles, quais são suas propostas, seus ideais, e também estou assistindo os debates e as entrevistas que eles estão participando, para saber o que eles já fizeram pela cidade e o que eles pretendem fazer por ela. Mas o voto não acaba depois de apertar o confirmar na urna. Antes de votar e depois das eleições, é preciso conferir se aquela candidatura apresenta pautas inclusivas, verificar o plano de governo e como será colocado em prática, se as ações pensam no coletivo e como o orçamento está sendo aplicado. Eu acho que, em termos práticos, eu acho que é olhar para os candidatos que estão concorrendo tanto à prefeitura quanto a vereador, tentando buscar nesses candidatos, nas pautas desses candidatos, esse compromisso com o coletivo e esse compromisso com coisas bastante específicas que eu poderia dizer agora, que é um compromisso com a representatividade, então pensando nesse nosso pilar de somos plurais, e o compromisso com a redução de desigualdades. Você sabe para que serve o voto nulo e o voto em branco? Confira na reportagem de Vitor Luiz qual a diferença entre essas duas opções de voto. Você sabe qual é a diferença entre voto nulo e voto em branco? Não? Então eu vou te explicar, pois há várias questões que eu vou esclarecer por aqui. Pois bem, a diferença entre eles é bem simples. O voto em branco e o voto nulo, na teoria, são diferentes, mas na prática acabam dando na mesma. Olha só. O voto nulo é quando você digita um número que não corresponde a nenhum candidato, como por exemplo, 00123. Não existe nenhum candidato com este número, logo o seu voto será anulado. Já o voto em branco é quando você conscientemente não votou em ninguém, porque você clicou no branco e confirmou. Mas no fim das contas, eles não são contabilizados para nenhum candidato. Este mito de que o voto nulo e o voto em branco vão para o candidato mais votado é porque até 1997 era assim que funcionava. Porque interpretava-se que ao votar em branco, o eleitor se mostrava conformado com um candidato que vencesse, recebendo assim o seu voto. Enquanto o voto nulo era considerado um voto de protesto, seja contra os candidatos participantes ou a classe política de forma geral. A contagem dos votos de uma eleição está prevista na Constituição Federal de 1988, onde diz: é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluindo votos brancos e votos nulos. Portanto, o voto em branco e o voto nulo não são as mesmas coisas, mas, no final das contas, acabam não interferindo ou tendo influência sobre os votos válidos. Curitiba está na bandeira amarela. E com a pandemia, grande parte das campanhas eleitorais estão sendo feitas na internet. A repórter Maria Luísa Schultz mostra quais são as regras para as campanhas nas redes sociais. Faltam poucos dias para a eleição e os candidatos se veem correndo contra o relógio para conseguir fazer tudo o que gostariam em um curto tempo de campanha. Mas infelizmente, com a pandemia, a eleição de 2020 está um tanto quanto diferente. E as redes sociais se tornaram o meio mais fácil de alcançar um número grande de eleitores. Mas como candidato, quais são as regras quando o assunto é campanha nas mídias sociais? O que você pode? Campanhas em sites do partido e dos candidatos. Propaganda eleitoral por e-mail e aplicativos de mensagem instantâneas como o WhatsApp.
Nas redes sociais e nos blogs, a campanha só pode ser feita ou editada por candidatos, partidos políticos, coligações ou eleitores. Impulsionar conteúdo nas redes sociais. Transmissões ao vivo pelas redes sociais, desde que não tenha participação de artistas. Ter alguns contatos no WhatsApp para poder disseminar as suas propostas, suas ideias. Um perfil e uma página no Facebook. Algumas pessoas podem pegar o próprio perfil e transformar em página, que eles já vão dar já vão iniciar com alguns seguidores, e perfil no Instagram, tá? Esse é o mínimo que você pode ter e é de graça. O candidato que conseguir utilizar as suas redes sociais de uma forma bem sucinta, não se prolongar muito, não fazer muita coisa que não tem nada a ver com a campanha dele, ele vai ter um bom resultado. O que você não pode? Qualquer outro tipo de propaganda eleitoral paga que não seja o impulsionamento. Manifestar ofensas à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou coligações. Boca de urna nas redes sociais. Novas postagens ou impulsionamentos de publicações no dia da eleição. Uso de robôs para disparo em massa de mensagens instantâneas, sem autorização do eleitor. Tratar direta ou indiretamente grupo de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou difamar a imagem de candidatos, de partido político ou de coligação. Espalhar fake news, assim como vincular conteúdos de cunho eleitoral por usuários falsos ou anônimos. A pena para esses casos pode chegar a até 8 anos de prisão. Utilizar o telemarketing para propaganda, em qualquer horário. É importante que cada candidato fique atento a todas essas regras, para que não sofra com cobrança de multas ou tenha a candidatura cassada. Para mais detalhes e informações, acesse o site que está aparecendo na tela. E o Telão de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima semana. Até terça que vem. Tchau!